Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado, previdenciarista também, já tenho aí quase 20 anos de carreira e vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento hoje, assim como a minha convidada de hoje, que é uma pessoa incrível, muito admirada no meio previdenciário, tem várias atividades, então a gente vai ter um assunto bem legal aqui para poder falar, então fique com a gente até o final, beleza? Bom, como é que você pode ajudar esse Prevcast a crescer cada vez mais? Porque ele é nosso, ele é meu e ele é seu também. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Compartilha no seu grupo de WhatsApp, tá bom? E vamos trazer mais previdenciaristas para cá. Também comenta aqui no SAC, Serviço de Atendimento ao Consumidor. Quero saber o que você achou do episódio, como é que está sendo o Prevcast, como é que ele tem ajudado aí você no seu escritório. Geralmente o advogado, ele segue uma carreira solo, é muito difícil, a gente não tem ninguém para ajudar a gente no dia a dia e o objetivo do Prevcast é esse, é conectar você com advogados que já estão no meio previdenciário aí, que já viram e viveram muitas dificuldades que você vai encontrar. Então, com certeza, aqui você vai encontrar algumas soluções, beleza? Não esquece de curtir o canal aqui, na verdade se inscrever no canal e também ativar o sininho para ficar por dentro dos principais conteúdos que a gente vem passando aqui em primeira mão, beleza? Vamos conhecer agora a nossa convidada. Queria apresentar a vocês ela que é uma querida e uma verdadeira querida da advocacia previdenciária, doutora Andréa Rossi. Seja muito, muito bem-vinda, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. É uma honra imensa estar aqui. Sem palavras, realmente é muito gostoso, muito prazeroso estar aqui com vocês. E eu agradeço demais o convite, Danilo. Imagina, a gente que agradece, pô, fiquei sabendo, você falou agora, né, que você também é uma espectadora nossa aqui. Opa! Também tem visto alguns Prevcasts, pô, nos honra muito isso. Eu falo que eu sou espectadora moda antiga, porque eu gosto de assistir, eu gosto de ver os meus colegas, de ouvir a história, de conhecer eles, a vida como ela é, né? Legal. De conhecer as pessoas, isso é muito gostoso. Obrigada pela oportunidade e parabéns pela iniciativa que você traz, muito conhecimento gostoso pra gente. Legal, muito bom. E é isso, acho que o Prevcast ele conecta a gente de uma forma muito diferente mesmo, né? Sim. A gente conhece o profissional por trás da figura do profissional. Sim. Né? E hoje vamos conhecer a Andréa Rossi. Mano, opa, vamos lá. Show de bola, André. Eu queria entender então, como de praxe aqui, como é que você veio parar no direito previdenciário e antes disso, como é que você entrou para o direito? Como que isso aconteceu na sua vida? Cara, eu só posso te responder que foi Deus. Eu sou filha de um mineiro e de uma baiana. Na minha família ninguém tinha faculdade. E o meu pai, ele sempre teve esse desejo da gente ter uma vida diferente da que ele tinha. Ele era taxista, minha mãe do lar. E ele é muito apaixonado pelo direito, mas eu, quando criança, queria ser médica. E aí eu fui, graças a Deus, eu sempre fui assim uma boa aluna. Minha mãe fala que eu nunca tive problemas, nunca dei problemas na escola. E aí eu comecei a namorar com 16, 17 anos. Meu marido fazia direito na época e eu comecei a crescer os olhos para o direito também. Aí nós nos casamos e fizemos um acordo, né, de que em seguida eu faria a faculdade. Então ele se formou, fez a pós-graduação dele e em seguida eu ia fazer. Só que aí os planos mudaram, resolvemos engravidar. Aí eu tive meu primeiro filho. Quando o segundo filho nasceu é que eu fui fazer faculdade. E eu trabalhava numa grande empresa e a empresa também começou a exigir que eu tivesse um nível superior, até pelo cargo e tal, para a política de cargos e salários deles. Então eu fui fazer direito. E na empresa eu trabalhava com direito administrativo, contratos, eu fazia processo licitatório, relação com órgão regulador, muito direito administrativo mesmo. E aí, em seguida, eu digo que depois de 24 anos quase trabalhando lá, as minhas expectativas estavam mudando. Eu agradeço muito, muito, muito a Deus pela empresa, sabe? Foram momentos de muito aprendizado, foram 24 anos, é muito tempo, né? E a gente conheceu muita coisa ali. E aí eu resolvi, então, sair. Eu me desvencilhar da empresa. E a coisa aconteceu, saí e tal. E eu falei, olha, eu mereço dormir, porque eu estava só com horário para entrar. Eu não tinha hora para sair. E aí eu falei, eu prefiro, então, dormir, que eu mereço.
Não consegui, né? Porque eu sou super elétrica. Fiquei lá um pouquinho descansando. Aí eu fui prestar ordem, porque até então eu tinha faculdade, mas eu não tinha a ordem. Aí fiz a ordem, passei e abrimos o escritório. Abrimos, a princípio, estávamos com uma sócia e meu marido já era formado, ele era da área de família e eu não tinha... Falei, administrativo num escritório não rola. O que eu vou fazer, né? Vou ter que me vincular a alguma empresa. Eu não queria mais ser empregada, eu queria atuar no escritório. E o primeiro cliente que entrou foi previdenciário, o segundo também. Quem é o direito previdenciário? Nunca ouvi falar, não tive na faculdade. E aí eu fui para a OAB. E a OAB, eu fui apresentada para Maura Feliciano de Araújo. E ela falou, André, olha, hoje tem uma palestra aí na OAB de Santana sobre pensão por morte. Amanhã tem uma palestra na OAB de não sei que lugar sobre não sei o quê. E ela foi me dizendo quem eu deveria seguir no Instagram. E, enfim, eu me matriculei numa pós, obviamente. Mas a pós ia demorar para me dar algum conteúdo para fazer pelo menos o primeiro atendimento. E aí, então, essas palestras, elas foram para mim um divisor de águas. Porque eu tinha noção do que ler, eu tinha noção de que livro comprar, eu comecei a ter relacionamentos com pessoas. Então, em 2017, que foi o meu início na advocacia previdenciária propriamente dito, foi dessa forma. E aí eu entendi que Deus estava me mostrando que era esse o meu caminho, que eu deveria ir para o direito previdenciário, e eu me apaixonei e comecei a estudar e comecei a me vincular com pessoas e a coisa aconteceu e eu tô aqui. Show de bola. Isso foi em que ano, André? Em 2017. 2017. Nossa, rápido. Isso. Eu comecei a advogar em março, abril de 17. Nós abrimos o escritório em 4 de janeiro de 17. E aí a minha OAB saiu, eu estava prestando a segunda fase, e a minha OAB saiu em março de 17. Bacana. Como é que foi esse momento da OAB ali? Porque você estava parada já há algum tempo. Loucura. Imagino que deve ter sido difícil, né? O pessoal tem um pânico de fazer aí esse exame da ordem. Você já vinha um tempo sem estudar isso direito? Sim. Agora você estava trabalhando um pouco com ele, mas mais na área administrativa, é isso? Sim. Eu me formei em 2010. Eu até prestei a ordem, passei, e aí meu pai faleceu na segunda fase e eu acabei não fazendo mais. E aí, quando eu saí da empresa, eu fui fazer a OAB e eu decidi que eu ia estudar. Então, eu fiz Damásio, primeira fase, fiz LFG, segunda fase, e graças a Deus passei, mas a dedicação foi exclusiva, eu só estudava. Então, eu acordava de manhã, tinha ali meu curso, eu fiz presencial, que eu sou muito presencial, online eu não tenho muito... Eu preciso focar, e eu entendi que o presencial para mim era melhor. Aí eu fui fazer presencial, passei na primeira, fui fazer a segunda fase, especialização, fiz em administrativo, que já era o meu universo ali na empresa, e graças a Deus eu passei. Aí eu peguei minha OAB em março de 17. Caramba. Novinha. Eu vejo você com 20 anos, nossa, eu tô completando o 6º ano. Pô, mas interessante, minha mãe, a gente tem um episódio dela, a doutora Valéria, deixa eu um card aqui, viu? Ela tem uma história muito parecida também, assim, ela ficou como executiva, né? Chegou executiva de uma empresa também, ficou 20 anos lá, acho que uns 20 anos mais ou menos. E aí depois é difícil, como que é para abandonar, assim, depois de sair de 20 e poucos anos de uma empresa? Foi difícil, assim, para você ou foi tranquilo? Eu te digo que a minha transição foi muito tranquila. A gente pediu muito a Deus orientação, e a coisa aconteceu assim de uma forma tão suave. Eu pedi para ser mandada embora, porque 20 anos, né, era muita coisa. E aí meu chefe disse que ia dar um jeito, e graças a Deus tudo assim deu certo. Então, para mim, assim, foi uma coisa muito tranquila. Aconteceu essa transição de uma forma muito tranquila. E meu marido já era aposentado na época, ele era servidor público, já era aposentado, então o desejo de trabalhar num escritório já tinha nascido no nosso coração. Uhum. E a gente, então, eu falei, eu não vou, né, eu vou completar 51 anos agora em janeiro, eu era nova, né, em 2017 sou ainda, né. E dava para fazer ainda alguma coisa, tinha lenha para queimar, eu falei, não, a gente vai para o escritório. E a gente já tinha esse desejo, então já tinha alguns planejamentos. E eu falo que planejamento tem sido a palavra da vez. Sai ano, entra ano, é planejamento, né?
Então a gente já tinha aí esse desejo e a coisa foi acontecendo e Deus foi abrindo os caminhos e a gente está aqui agora, o escritório aqui do ladinho. Que legal, Tá que super legal. legal, graças a E aí, Deus. para o seu escritório, você utiliza muito essa estratégia de ter planejamentos para cada ano? Necessário. Eu entendo que é necessário. No previdenciário, eu aprendi que a gente precisa, ao receber o cliente, a gente precisa entender qual é o nicho, porque tem coisas que rola no INSS, tem coisas que só no CRPS, tem coisas que você perde tempo se você for para o administrativo, você tem que ir para a justiça, e tem coisas que a justiça não é favorável, que tem que ir para o SRPS. Então, primeiro você tem que entender aonde o seu cliente se encaixa, planejar o processo que você vai desenvolver. Nem sempre o planejamento que a gente cria funciona, mas a gente tem que criar, né? Então, eu trabalho dessa forma. Então, não é só planejamento previdenciário no sentido de ver o futuro que o cliente tem, mas a hora que ele chega ali, você também planeja o lugar onde você vai colocar o processo dele. E é muito diferente. Lá no escritório, a gente trabalha com civil e com família, e o previdenciário, que é o nicho único que eu executo. Meu marido faz toda a parte civil e família e eu faço toda a parte previdenciária. Então, eu vejo que em família, não necessariamente, você tem que ajuizar tudo. Você não tem uma outra maneira ali. Agora que estão entrando os cartórios, que a gente está bem ativo nessa parte também, ele, né, que eu não entendo nada, ele está bem ativo aí nessa parte, mas no previdenciário você tem que entender qual é a melhor opção para o seu cliente. Então, você parte de um planejamento do processo propriamente dito. E eu tenho feito isso, e graças a Deus a gente tem tido aí algumas vantagens, algumas tem vencido bastante. Interessante, porque assim, né? Hoje essa percepção ela é muito mais clara para você, pela experiência que você pegou com esse tempo, né? Agora você sabe o que é no administrativo, o que você vai fazer no judicial, como demandar cada caso. Mas logo quando você começou, que apareceram esses primeiros clientes aí, Judicializar. judicializava direto. Eminentemente processualista. A gente sai da faculdade, a faculdade não nos forma. Primeiro que eu nem tive previdenciário, mas a faculdade ela não nos forma para você advogar na conciliação, para você buscar alternativas. Ela te forma para ser processualista, né? Então, assim, você sai de lá com a ideia de que a justiça é tudo. Então, é uma mudança de cultura. Uhum. E essa mudança de cultura vem do estudo. Você tem que ler, ter contatos, e assim você vai, porque senão você não consegue. Ainda hoje eu fico, meu Deus, é melhor lá, melhor cá. E os relacionamentos, né? Que aí você, o que você acha? Aí você troca figurinhas com pessoas que você admira, com pessoas que você entende, que agregam. E aí você vai desenvolvendo aquela ideia e aumentando a sua capacidade de entendimento a partir do que é melhor para o seu cliente, do que você entende, da sua carga de conhecimento, entende que é melhor para o seu cliente. Você vem já de uma experiência de 24 anos numa empresa grande e aí você decide montar o seu escritório. A gente tem muitos jovens que estão nos assistindo que também estão tentando seus escritórios e até aquilo que eu disse no início aqui, né? É muito difícil a tomada de decisão sozinha, né? Entender quais são as estratégias que você vai fazer. Mas como você vem de uma experiência grande, você entende que essa experiência te ajudou muito a gerir hoje o seu escritório, a ter estratégias mais adequadas para o seu escritório? Foi menos sofrido para você do que geralmente é para a maioria dos jovens, ou você acha que não? Foi fundamental. Os métodos, os processos que a empresa desenvolvia, o estilo que a empresa exigia de trabalho nosso, muda a minha vida no escritório. Porque eu deixei de tomar atitudes que eu iria errar pelo conhecimento da empresa. Então, essa questão de você coordenar melhor, nos últimos 10 anos de empresa, eu assumi uma área que eles chamavam de VIP. Então, eu atendia 6 clientes. Só que esses clientes eu atendia do A ao Z. Então, eu conseguia extrair um relacionamento e conseguir entender um pouco mais de como conduzir. E hoje eu vejo as pessoas chegando no meu escritório, é mais ou menos a mesma coisa. Sabe, ela chega com uma questão que eu tenho oportunidade de solucionar, e aí eu vou do começo ao fim como eu ia. Então, assim, alguns conhecimentos de lá, os macros,
não tem a ver com direito propriamente dito, mas tem a ver com o relacionamento, tem a ver com a gestão. Isso mudou demais. Isso, se eu não tivesse tido essa carga lá, com certeza eu não teria sucesso tão rápido, eu não teria a vantagem de já, na largada, ter algum conhecimento de gestão. É o que eu falo aqui no Prevcast muito, né, de acelerar a curva de aprendizado, né? A gente tem um aprendizado natural, né, que a gente vai aprendendo com os erros e com os acertos. Na medida que a gente vai errando, a gente vai aprendendo e fala, opa, por aqui eu não vou mais. Esses anos de experiência trouxe para você uma curva de aprendizado interessante, e o objetivo desse Prevcast é pegar experiências como essa e mostrar para o pessoal, ó, putz, tem caminhos que dá para vocês seguirem de forma diferente. É acelerar a curva de aprendizado pessoal. E dentro dessa ideia de aceleração de curva de aprendizado, eu percebo pela sua fala e também te conhecendo nos bastidores, que você tem um relacionamento muito forte com muitas pessoas, né? Você se conecta com muitos advogados conhecidos. Você acaba, de alguma forma, por esse network, também acelerando a sua curva de aprendizado. Não tenha dúvida. Com o conhecimento deles. Não tenha dúvida. Eu estava até falando que aí é uma dica, né? Se a gente pode dar, as pessoas, por conta da pandemia, isso é a minha visão, tá? Não estou dizendo que é correta. Mas as pessoas, no meu modo de pensar, pela pandemia, por tudo que a gente viveu, as pessoas entendem que o online é muito legal e é. O online traz muito conhecimento no nosso nicho previdenciário. O online nos libera muitas oportunidades de conhecimento, de entender se o processo é legal no administrativo, se deve ir para recurso, se deve judicializar, essas questões todas. Mas o online, ele não nos dá este relacionamento. Então, privilegiem o presencial sempre que vocês puderem. Porque o presencial, Danilo, ele dá para a gente esse network, esse contato, esse olho no olho. Tá tomando ali um cafezinho, você conta de alguma questão do seu escritório, você conta de algo da sua vida. E ali a gente fala que existem coisas que têm preço, que o Credit Card compra, e existem coisas cujo valor o Credit Card não pode comprar. Então, esses valores que você adquire no presencial, esse bate-papo, esse network, essa oportunidade de você aprender com aqueles que você admira na profissão. Você fala, poxa, um dia eu quero viver o que fulano vive, eu quero ter o que fulano tem, o escritório que fulano tem, o que ele tem que eu posso agregar no meu para eu crescer. Então, nessa ideia, eu falo mais que a boca, né? Então, nessa ideia, a gente acabou, oi, tudo bem? Como é que você tá? Então, eu sou a Andréia, e você? Como é que é a sua vida? Então, praticar a escutativa, né? Também dessas pessoas que a gente admira, não só dos nossos clientes, que é essencial, indiscutível, você precisa entender o que o cliente deseja ali, mas você também precisa crescer, e a oportunidade que você tem de crescer é vivendo esses presenciais. É estando ao lado das pessoas que você admira. Certa vez, o Eduardo Correia, ex-presidente da OAB de Itaquera, uma pessoa que mora no meu coração, a gente estava conversando, comendo uma pizza, e ele falou isso, comendo uma pizza. Ele falou, olha, eu decidi que eu queria trabalhar para determinadas pessoas, então eu fui entender aonde essas pessoas viviam. Essas pessoas viviam no campo de golfe e fumando charuto. Então eu fui jogar golfe e fumar charuto. Porque eu queria estar ao lado dessas pessoas que tinham algo a me acrescentar. Eu falei, não vou jogar golfe, mas no presencial eu vou. Então, a gente vai ali conhecendo pessoas, e essas pessoas agregam muito, muito a minha vida. Eu sou muito grata a muitos nomes. Se eu fosse falar aqui alguns nomes, talvez eu pecasse esquecendo de algum. Mas Deus sabe, assim, eu agradeço muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou no meu caminho, gente muito do bem, gente que me ensina demais, e isso, para mim, é algo que eu vou levar para fora, para além do direito previdenciário e da OAB. Eu vou levar para minha vida, eu levo para minha vida. Que legal, que legal. O público, o advogado previdenciarista, né, a gente teve aqui uma entrevista uma vez com o Dr. Sérgio Guzmão, sabe? Deixar o card para vocês. Pô, Sérgio Guzmão é muito gente boa. Vocês precisam assistir o episódio dele, cara, muito legal. E o Sérgio Guzmão, ele fala exatamente sobre isso, né? Que o previdenciarista, ele é muito parceiro, né? A gente não tem ex-adverso, esse é o termo que ele utiliza lá. Na verdade, o ex-adverso é o INSS, né?
que trabalha dentro de regras ali. Então a gente nem tem realmente um advogado ali confrontando. E nós, entre nós, somos muito próximos. Você percebe os advogados previdenciaristas nesse network fazendo realmente muita troca, ninguém esconde nada. Não. O pessoal te ajuda, troca telefone, fala, tiver um problema, fala comigo. Conversei com a doutora Fernanda, né? E ela é muito solícita, a doutora Fernanda Gili, falou, precisar, tiver algum problema lá, manda mensagem pra mim, te ajudo, te oriento, tal, não tem problema. E você fala, caramba, que legal. O pessoal é muito, muito parceiro mesmo. É diferente, talvez, de muitas outras áreas no mercado. Mas no previdenciário você percebe isso? Eu vejo isso com muita claridade. Como eu te disse, meu escritório trabalha com civil, meu esposo trabalha com civil, e a gente não vê isso tanto no direito de família, na parte civil, como a gente vê no previdenciário. É ali, sabe, uma ajuda. E a gente, na OAB de Itaquera, a gente montou um grupo chamado Mentoria. Então, para os inscritos em Itaquera, eles têm uma dúvida, principalmente para jovem advocacia. Não, às vezes o advogado já é antigo, mas ele milita numa outra área, está migrando para o previdenciário. Então, ele vem para este grupo e ele coloca ali a dúvida dele e a gente cria um debate, vai discutir lei, vai discutir área. Então, assim, é muito enriquecedor. E eu não vejo isso em lugar nenhum. Parece que se você trocar conhecimento nas outras áreas, você perde alguma coisa. Eu não consigo entender o raciocínio, mas no previdenciário não. É uma ajuda mútua muito legal. E na área que eu acabei assumindo acabei desempenhando dentro da seccional, que é do INSS Digital, tem muita dúvida. As pessoas não sabem como... então me chama aqui que a gente vai. E é uma coisa assim muito parceira e é muito gostoso, é muito gostoso. É o social, né? Social para nós também. Show de bola. Você está como vice-presidente da OAB de Itaquera, né? Sim. Está como vice-presidente com a Maura, não é isso? Isso, a Maura é minha presidente, eu falo que é minha presidente sempre, minha amiga, né? Minha irmã. Ela me convidou para estar com ela nessa trincheira, a gente, vamos lá, vamos que vamos. E aí eu fui também para a seccional. Eu sou membro efetivo da seccional e trabalhando lá, eu acabei entrando no grupo de comunicação, então os cards que saem da seccional normalmente sou eu que faço. E todas as normativas novas, a gente trabalha ali as normativas, na verdade, a seccional é muito legal, aí a gestão, né, vamos lá. Então, você está lá, mas para o povo que está nos ouvindo, a seccional, o professor Sodero, cara de... Vem Sodero? Vem Sodero. O cara de uma visão, e de um ser humano, né, fora da realidade. Sem dúvida. Fora da curva. Ele teve a ideia de fatiar a comissão. Então, ele criou subgrupos, subcomissões dentro da comissão. Então, tem uma comissão que só faz relacionamento com o tribunal, com os tribunais. Tem uma outra que relaciona-se com o INSS. Tem uma outra de comunicação, tem uma outra de eventos. Então, ele foi fatiando para que a gente conseguisse trazer mais pessoas para trabalhar ali e conseguisse atingir um nível de sucesso mesmo, né? De entrega muito legal. E aí, eu entrei a princípio na Comissão de Relações com o INSS, quando eu me portariei, quando eu fui portariada lá. E aí, a gente começou a trabalhar e eu entrei já na era digital, porque eu escuto sua mãe falar, né, do banquinho, do INSS, eu dou muitas graças a Deus por não ter vivido isso. Eu peguei, sim, né, uma fase em que eu tinha que ir para a agência, mas já tinha ACP, já tinha guichê específico. Você chegava às 7 horas da manhã, que hora você ia embora, você não sabe. Se você ia ser atendido, você também não sabia. Mas pelo menos já tinha alguma coisa, né? Eu agradeço também muito aos advogados que pavimentaram as estradas que a gente circula hoje, né? E aí veio a questão do guichê virtual, eu me interessei muito, falei, nossa, que legal, né? Eu não preciso sair do escritório, não preciso ter essa questão de ficar lá, e a gente na pandemia ficou órfão. Então o guichê foi tudo o que a gente precisava. Eu sou previdenciarista, meu escritório, minha área é só previdenciário, então quando eu me vi sem nada, eu falei, para onde a gente vai? Judicializar tudo complica, né? A gente já tinha um pouquinho da visão do que valia para o INSS, do que valia para o CRPS. Então, eu falei, não posso perder essa oportunidade. E aí, entramos com o guichê, eu fui tentar conhecer o INSS Digital e fui e tô aqui. Não sei nem como que aconteceu.
Mas eu entrei para esse grupo e, de tanto perguntar, a própria Fernanda falou assim, você não quer trabalhar mais assiduamente com a gente? E aí ela me convidou para entrar numa área que a gente chamou de radar. Então, tem dentro do INSS digital, dentro do guichê virtual, tem uma série de questões que o INSS não atende a contento. Não poderia ser diferente. Então, esse radar é para que o advogado relate todos os problemas que ele encontra no dia a dia. E a gente tem reuniões com o INSS digital, com o guichê virtual, com a advocacia previdenciária corporativa, não necessariamente particular. Então, ele vai falar ali para a gente, olha, eu agendei um guichê e o servidor não compareceu. Olha, eu agendei um guichê e eu não recebi o link. Olha, o servidor no guichê ficou de fazer determinada coisa e ele não concluiu aquilo que ele ficou de fazer. Olha, eu não consigo acesso ao INSS digital porque dá erro não sei aonde. Então, ele entra, ele relata aquilo que está acontecendo com ele e a gente tem um grupo de 6 advogadas, todas mulheres, que previdenciário é eminentemente mulher também. E aí a gente tem um grupo que faz essa gestão. Então, aquilo que está em desacordo, a gente leva para o INSS e pede melhorias, busca melhorias, a gente leva número de protocolo, a gente leva horário, a gente leva servidor, a gente leva um trabalho bem, bem legal, bem realizadinho ali, com dados. Se a gente quer ganhar processo, a gente tem que ter bons dados. Então, a gente pega esses dados todos, a gente filtra eles, a gente faz toda uma planilha, um gráfico, e a gente encaminha para as reuniões com o INSS e pede o retorno deles. Por que o servidor não atendeu? O que aconteceu? O que você fez para melhorar isso, para que isso não ocorra mais? Né? Então, a gente tem essas trocas com o INSS. Nós desenvolvemos uma parceria muito gostosa com o INSS, muito legal de trabalho com o INSS. E o advogado, ele não entende que isso é uma ferramenta legal. Para você ter ideia, a gente teve, durante o ano de 2023, até agora, das estatísticas ali de atendimento no guichê, 58 mil atendimentos. Nós batemos 100 relatos agora. Então, quando você chega para o INSS com 58 mil atendimentos e 100 questões, o INSS interpreta que o processo dele é maravilhoso, que não poderia ser melhor, que é muito acima das expectativas. E a gente vê nos grupos de WhatsApp, a gente vê nos outros lugares, até nos corredores dos eventos, não, porque não funciona, não, porque não dá, não, porque. Mas espera aí, por que você não coloca no lugar certo? E aí eu tenho uma máxima, eu falo, peraí, aqui em São Paulo, a gente tem federal e a gente tem TJ, não tem delegada. Não tem competência delegada aqui. Você coloca um acidentário no federal? Por que você não coloca o relato do seu problema no lugar certo? O WhatsApp vai resolver? Então, você está deixando de usufruir de um ambiente que seria muito legal para a gente. E a advocacia perde. Não é você... Até troca uma figurinha no grupo de WhatsApp, ok, nada contra. Mas vai para o lugar adequado com as informações necessárias para que a gente tenha instrumentos de pedir uma melhoria. Entende? Então, assim, eu acho que a gente tem ferramentas, mas a gente não utiliza essas ferramentas. Você acha que o pessoal não utiliza por quê? Você acha que não ficou claro ainda para eles, talvez? A gente precisa focar mais dentro dessa ideia de noticiar para eles aonde educar eles a fazerem a reclamação no lugar certo? Olha, eu sou uma otimista eterna. Então, assim, eu continuo fazendo tudo que está ao meu alcance. É card toda hora. A gente, ano passado, deu acho que quase 70 palestras sobre o INSS digital e tudo. A gente continua nos grupos todos falando. A gente vai está abrindo agora para 2024 mais uma série de palestras. A gente quer caminhar por todas, pelo menos aquelas menores, faz aí um grupo de 3, 4 subseções para a gente caminhar por todas as subseções e falar sobre isso, dizer para o advogado da parte legal de usar o INSS digital. A gente tem aí um projeto muito grande que está sendo encabeçado pelo Conselho Federal, a doutora Adriane está lá, a Fernanda está lá também como auxiliadora,
para a gente colocar o guichê virtual nacional. A gente tem, agora está virando a chave para usar só o token no INSS Digital, justamente para a gente trazer a confidencialidade necessária e colocar ali o SCRE, o histórico de crédito, e a carta de concessão, e o CNIS, e tudo aquilo que a gente precisa, porque hoje você ainda é obrigado a usar o meu INSS para algumas coisas. E trazendo tudo isso, todas essas coisas para o meu INSS, não vai ser realmente mais necessário eu ter a senha de ninguém. Senha Gov não é legal, a senha Gov te dá acesso a muita coisa e você não precisa de mais um problema. O previdenciarista já tem problema suficiente para ficar enfrentando questões da ética. A professora Ana Júlia Caixão fala muito da ética em relação ao meu INSS e as senhas. Cliente troca a senha no meio do caminho, bagunça a tua vida toda, você tem que achar, ele também não sabe onde é que está a senha, o e-mail é do sobrinho, do afilhado, é aquela bagunça toda. Então, a gente tem oportunidades de melhoria dentro do sistema que é nosso. Até porque lá no meu INSS, para você provar que foi você que trabalhou, você tem que juntar algumas coisas. Fazendo da plataforma do advogado, já prova de cara que foi você que deu a entrada, que você que executou a tarefa, você que se vinculou com o servidor para conversar com ele no guichê. Então, assim, você tem essa ferramenta. Eu sou entusiasta do INSS Digital e do guichê virtual. O guichê virtual, para mim, é um divisor de águas. Para mim, funciona muito. E eu vejo que o advogado não sabe usar, não sabe extrair da plataforma o melhor que ela pode dar. Então, assim, se eu puder ajudar, eu estou mega disponível. Meu telefone é público, tá aí. Sabe, vamos, porque a gente precisa, assim, eu tenho no meu escritório, Danilo, creio que você também, por ser um entusiasta da parte de inovação digital e tal, eu tenho tanto resultado positivo no guichê, mas tanto, que eu não deixo de usar. Aí vai uma dica também. Muitos advogados pensam que só podem marcar para um CPF. E só pode mesmo. Só que o limite é o tempo, não é o CPF. Então, eu agendo um guichê para o Danilo. Se eu resolver o caso do Danilo em 5 minutos, eu tenho 15 outros para falar de todos os meus outros clientes. Eu já bati o recorde de pedir 6 processos no único guichê. Então, eu agendei arrumadinho ali as celeridades que eu queria, porque o guichê é muito bom em celeridade. Eu agendei ali rapidinho, falei, bom, eu vou falar sobre esses 6 casos e deu certo. Então, assim, é só você ser ligeiro, saber movimentar a plataforma, saber usar a ferramenta. E eu vejo que os advogados não sabem disso ainda. Outra dica que eu tenho, eu coloco no meu escritório sempre um agendamento a mais por semana. Eu pego o CPF de qualquer cliente, sabe, e agendo ali, porque eu não preciso falar sobre o CPF que eu agendei. Eu posso falar sobre qualquer CPF. O CPF é só para eu agendar, tá? Então, eu deixo um extra. Porque se chega um cliente que eu preciso solucionar alguma coisa, eu tenho ali na quarta, na quinta, na sexta, eu tenho um atendimento agendado. Então, para aquela demanda que chega na semana, eu tenho. Então, faça isso, use a ferramenta à sua disposição. Tudo que está aqui na minha mão, eu preciso movimentar para gerar valor, para agregar valor no meu. Você fala uma coisa que eu gosto muito, você fala que 20% do que eu faço gera 80% de resultado. Então, se eu gosto dessa área, se eu gosto desse contato com o cliente, se eu gosto desse contato com o guichê, se eu acho que ele traz para mim valor, faça, trabalhe nele, coloque uma rotina no teu escritório que te gere algo de legal. A gente tem visto tanto gestão, a gente tem ouvido tanto que é negligenciado, talvez seja uma palavra grosseira, mas é a que veio na minha cabeça agora numa faculdade. E a gente, quando abre um escritório, vê a necessidade disso na nossa vida. Então, comece pequeno. Comece com o que você tem, use das ferramentas. Olha, se eu conheci a ferramenta e vi que ela não rola, ok. Deixo de lado e vou para outra. Mas eu experimentei. E as pessoas não têm esse desejo de experimentar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, não sei. Não sei mais o que fazer para que o advogado se desperte a isso. Eu não sei. Aquilo que está ao meu alcance, que é informar, que é postar, que é divulgar, eu faço. Agora, o lado de lá precisa tomar o passo de
eu quero conhecer. Utilizar, querer conhecer, é importantíssimo mesmo. Eu participo do grupo das prerrogativas, e aí eu tô lá com o Gui, né? Com o Guilherme Radzevicius. Falei com ele. I love Gui. O Gui, gente boa. Aí eu falei com o Gui ontem, né? Falei, porque a gente tá montando um e-book, né? Ele pediu pra gente fazer um e-book e tal. Brinco, é o meu chefe, né? É o chefe lá. É meu também. É o nosso chefe, né? E aí eu falei pro Gui, cara, mas qual o objetivo? Qual que é a ideia, né? Porque a gente vai fazer o trabalho, precisa entender a finalidade desse trabalho, né? Porque a gente estava fazendo e estava fazendo um pouco mais conceitual. E aí ele me explicou que realmente muitos advogados, principalmente advogados que não são da área previdenciária, da área civil, por exemplo, precisa de uma certidão de inexistência de dependente habilitado ou uma certidão de cárcere, e aí eles se deparam com o INSS, não faz ideia de como funciona, vão na agência do INSS, não conseguem resolver, chama a polícia e prerrogativas. Então ele falou, cara, não tá dando isso, a gente precisa orientar o pessoal em relação a isso para evitar que as prerrogativas fiquem sendo demandadas com coisas que não vai ser solucionada ali, né? Então, realmente é muito interessante, né? Você vê que todas as comissões estão realmente trabalhando de uma forma sinérgica mesmo, né? De uma forma conjunta, tentando realmente atingir o mesmo objetivo e orientar. Eu queria entender, André, e acho que você pode ajudar muito a gente nisso, já que você usa muito aí o INSS digital. Quais as principais vantagens, assim, quais tipos de problema que você tem lá no seu escritório, que você utiliza o guichê e fala, cara, putz, esse tipo de problema eu vou no guichê porque esse daqui no guichê resolve. Porque às vezes o advogado ele tá com um problema igual lá no escritório dele e tá sem saber como resolver. Quais aqueles que você fala assim, putz, esses daqui eu vou pro guichê? Olha, tem vários casos. Eu acho que o que mais pode ajudar é o seguinte, a gente não tem mais aquela história de cadeira de praia, em uma época em que a própria agência geria o processo, decidia o processo e fazia o processo. Hoje a gente tem uma fila nacional. Então, o processo que eu coloquei aqui, que eu atribuí como mantenedor à agência mais próxima, a agência mais próxima não necessariamente vai ver aquele processo, quase nunca vai ver. Está lá na fila nacional. Essa fila, ela é virtual, ok? Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que o advogado fica ali tempos esperando a solução do problema dele e, na verdade, não tem nenhum servidor designado ainda àquela tarefa. Então, deu 30 dias, você faz um guichê e se ainda não tem nenhum servidor com aquela tarefa, se a tarefa não tem um dono, não tem alguém que vai tocá-la, que vai analisar aquele processo, o guichê, ele tem que fazer o quê? Ele tem que puxar essa tarefa e atribuir a ela um servidor. Então, você, normalmente, assim, na minha experiência, a tarefa sai. Porque, olha, o advogado já sinalizou que essa tarefa estava sem dono e você foi o dono atribuído. Então, ele acende uma luzinha ali para ele e ele vai analisar... Essa parte virou corte, Xandão. Essa parte vai virar corte, já gostei. Baita dica. É verdade. Ele vai analisar. Então, as pessoas não sabem disso. A mesma coisa é pedido de celeridade. Então, quando você percebe que tem 30 dias e não houve nenhum despacho, não anda o seu processo, você faz um guichê e fala, olha, esse processo já deu prazo. Tá? A 9784 já falou no artigo 49 que é 30 dias, já deu o prazo. O que o servidor do guichê faz? Ele preenche um formulário para a gerência executiva do dono do processo, dizendo que aquele processo já venceu o prazo e que o advogado cobra. Então, vem como prioridade para o servidor, para que o servidor também faça essa avaliação. Tá? Então, assim, é muito legal essa parte. Eu acho que são as duas maneiras assim, melhores de você usar o guichê. Porque o advogado que está antenado com as novidades, que sabe mexer com a ferramenta, ele consegue a celeridade no seu processo, ele consegue a resposta antecipada do seu processo. E isso se ele instruiu legal, se ele não tem exigências. Hoje, assim, eu me orgulho até de dizer que eu tenho, sei lá, uma exigência a cada... sabe? Porque a gente consegue pensar, olha, tenho que pedir isso. Recentemente eu tive uma exigência de uma CTC, mas foi calculado. Eu falei, não vou perder a DER. Eu vou colocar a CTC assim e eu vou, em paralelo, conseguindo
a CTC melhorada. Então, veio a exigência, no mesmo dia eu consegui cumprir, porque eu já estava em tratativa com a diretoria de ensino, no meu caso, para melhorar essa CTC. Então, assim, tem algumas coisas que são risco calculado que você faz, que vai vir uma exigência e você até avisa o cliente. Mas as exigências, elas atrasam demais o nosso processo. Então, se você consegue não ter exigências e usar o guichê para fazer esses movimentos, você tem resposta rápida. Cara, muito bom. Vou tirar os 3 cortes dessa parte aqui. Que legal. Porque muito advogado, com certeza, tá com o processo parado lá, sem saber Não resolver. sabe. Às vezes tá pensando em mandado de segurança. Na E verdade, às vezes ele pode solucionar, talvez, com o guichê. sim. Na verdade, tem um outro gargalo aí. O advogado, quando ele tem um indeferimento e ele vai fazer um recurso, como é que funciona? Tem dentro do INSS uma área que precisa fazer um processinho, montar este processinho e levar isso, encaminhar isso, mandar, a gente fala vai subir, né? Mandar isso para o CRPS. O advogado não sabe olhar, nem no meu INSS, nem no guichê virtual, se essa tarefa já aconteceu, se o teu processo, embora você tenha protocolado o recurso, se ele ainda está no INSS ou se ele já subiu para o CRPS. Aí ele fica impetrando o mandado de segurança à toa. O guichê resolve isso. Faz um guichê, escuta, eu fiz um recurso e meu processo não subiu. Eu quero que suba. Pode olhar 2 dias depois que sobe. Era só apertar um botão. Só fazer um guichê. Interessante. E assim, a melhor coisa se eu puder dizer de novo, agende vários guichês na semana, agende para o caso em específico e agende um extra na semana. Pelo menos um. Não tem limite. Você quer agendar 5 por dia, 5 dias por semana, você pode. Não tem limite. Tá? Essa história de limite, eu não sei quem que criou isso. Isso não existe. Dentro do nosso acordo de cooperação técnica, dentro do nosso acordo com o INSS, não há limitação. A minha OAB pode agendar quantos eu quiser. Desde que eu compareça, porque a responsabilidade é grande. A gente precisa entender que se eu faltar, se eu não for, eu deixo de ter um atendimento para um outro advogado. Por isso que está 15 dias. Tá demorando Né? 15 dias. E o INSS nos devolve, nessa troca de figurinhas que a gente tem, eles nos devolvem a informação de que 24% dos guichês agendados são frustrados. A única maneira que o INSS tem de nos trazer o link é com o e-mail. Então, você, advogado, ao agendar o guichê, coloque ali o seu e-mail. E a gente vive numa vida doida. Vamos combinar que é complicada a nossa vida. Então, a hora de eu digitar ali o meu e-mail, eu posso suprimir uma letra, eu posso trocar uma vírgula por ponto, um ponto por vírgula. Então, presta atenção, dá um atendimento especial ali para o seu e-mail, vê se você digitou direitinho. Digitou, pode esperar que o link vem. Porque hoje, de tanto que a gente reclamou, o link ele é meio que informatizado. Então, tem uma plataforma que gera este link do Meet e que vê isso para você. Aí, os advogados que relatam lá no guichê, eu não recebi o link. Aí, quando você vai olhar, você pode me mandar o protocolo de agendamento? Link, e-mail em branco. Ele não escreveu. Mas como é que você quer receber o link? E assim como vocês nas prerrogativas têm, a gente tem e-book, a gente tem cartilha, a gente tem 70 palestras em 2023 e vai ter mais 100 e tantas em 2024. A gente tem um tanto de informações, a gente tem podcast, prevcast, e as pessoas ainda não sabem disso. Então, outra dica que pode ficar aqui, coloque o e-mail, porque esse é a única maneira de o INSS te mandar o link. E aí, se eventualmente, a gente tem do lado de lá um servidor, que é um ser humano, a família dele morre, ele fica doente, e aí ele tem, assim como os processos são distribuídos na justiça, ele tem uma distribuição de guichês que vem para ele, que ele tem que atender no dia. Ele começa às 7 da manhã e vai até 1 da tarde. Então, ele vai atendendo ali no dia e, sei lá, em algum momento a internet cai, os cabos da rua são roubados, o familiar dele falece, ele fica doente, filho, alguma coisa, ele tem que deixar de atender, tá? Então, uma ou outra vez, o servidor vai deixar de comparecer porque ele é um ser humano, ponto final. Mas a gente leva isso para o INSS e fala, peraí, dava para prever? Por que você não colocou outra pessoa? Por que você não usou um plano de contingência? Vamos melhorar isso.
Entende? Então, a gente precisa desses dados para a gente buscar melhoria para a classe. Interessante. Isso é muito legal e as pessoas precisam usar. A gente precisa despertar isso de alguma forma. Prevcast, assista aí e seja despertado a essa parte. Vamos ver se o Prevcast leva para vocês. Anotem, coloquem aí embaixo. Eu já sabia ou eu ainda não sabia, tomei conhecimento aqui. Vamos depois fazer um filtro aí para ver quantas pessoas sabiam ou não. Bom, você está como vice-presidente da OAB, da Comissão Previdenciária da OAB de Itaquera, você está na Comissão de Relações com o INSS, você está na Comissão de Comunicação. Estou na Comissão de Alguma outra? Comunicação da seccional, não. Eu sou líder do Radar, estou na Comissão de Relações com o INSS e na Comunicação. Olha que Eu estou em eventos. Em eventos ainda. Em eventos. Olha que interessante, o tanto que ela está se entregando para a advocacia. Você deve ganhar milhões, provavelmente, da OAB, né? Ganho. Deve ganhar milhões da OAB bastante. com isso, né? Olha que interessante, cara. Tudo isso voluntário. É realmente isso para o voluntário. bem da advocacia. Eu digo... Eu quero te agradecer. Poxa, que legal. Obrigado. É verdade, porque o trabalho que você faz é um trabalho para nós, para todos nós previdenciaristas, né? Muito legal mesmo. Hoje eu lhe digo que uns 2 dias por semana, 1 a 2 dias por semana, eu dispenso a OAB. Porque é muita demanda que chega, muita coisinha que a gente tem que solucionar, muita coisinha que a gente tem que ver. E é muito prazeroso. E voltando naquela ideia de que coisas que o Credit Card não compra, eu não ganho R$1, pelo contrário, eu coloco do meu bolso muitas vezes. Mas o que eu ganhei de amizades, o que eu ganhei de relacionamento, o que eu ganhei de estar com pessoas que eu admiro, o que eu ganhei de conhecer o outro lado, conhecer uma esfera que talvez se eu tivesse ficado no meu escritório, eu não teria, talvez não, certamente, se eu tivesse ficado no meu escritório distante disso, eu não teria. E aí eu te digo também, dentro da comissão previdenciária, tem muita gente que está ali, Danilo, que não percebeu a grandiosidade da oportunidade que tem. Que não não tem noção do que tem em suas mãos e não aproveita. Não faz uso dessa gestão, dessa oportunidade de conhecer esses meios, de estar ali, de conhecer aquilo que pode agregar, onde pode doar. O direito social é muito isso, né? E eu me lembrei agora da Ivani é um negócio lindo, né? Doutora Ivani é uma pessoa, um ser humano. Aqui para vocês, tá? Deixar o Vale a card da pena. doutora Ivani, sensacional, desembargadora do TRT2, muito legal mesmo. E a Ivani falou no podcast seu, né, que a gente peca por pensamentos, palavras e emoções, né? E aí me volta a ideia da cruz mesmo, né? Que a gente tem o formato, né, o desenho da cruz, né? São atos de piedade, né? A parte horizontal da cruz, ela nos leva a Deus. Então, são os atos de piedade que a gente precisa ter ali o nosso espírito alimentado, a gente precisa ter uma fé, um relacionamento com Deus, uma comunhão, a leitura da palavra. A gente precisa desenvolver isso em nós, porque nós somos alma e espírito, né? A gente precisa desenvolver o nosso espírito. E a gente tem os atos de misericórdia, né? Que é a parte da cruz que nos levam aos nossos pares, aos nossos amigos, né? Então, ali no social, quem é previdenciarista tem que ter isso muito bem desenvolvido, porque você lida com os seres humanos. Tem uma frase, acho que é do Carl Jung, que eu gosto demais, que ele fala: conheça todas as técnicas, domine tudo que você pode, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Né? Isso para mim faz muita diferença. Então, assim, quando eu vejo as pessoas entrarem no meu escritório e ela traz o professor Rogério Martir, em 2017, no meu primeiro simpósio previdenciário da Zona Leste, ele falou uma coisa que me atraiu demais. Ele falou assim: para você, pode até ser que seja mais um cliente entrando no teu escritório. Mas para ele está trazendo a causa da vida dele, colocando nas tuas mãos. É a vida dele. Então, valorize isso. E eu fui muito tocada com essa frase e eu nunca me esqueci. Então, cada cliente que entra no meu escritório é a vida dele que ele está depositando a mim.
Então eu peço muita orientação a Deus, eu falo, Senhor, o que que eu vou fazer? Me ajuda, me dá ali as ferramentas para eu transformar a vida dessa pessoa, porque o direito previdenciário ele traz dignidade. E é maravilhoso você dormir sabendo que você mudou a vida de alguém, que você trouxe dignidade, você deu o melhor. Pode ser um salário mínimo, mas é o melhor que aquela pessoa tinha direito e você deu o melhor direito para ela. Então, a gente precisa ter esses atos de misericórdia, esses atos de piedade sempre na nossa vida, no nosso dia a dia. E uma maneira que a gente tem de fazer isso, não só pelos nossos clientes, é usar a comissão. É trabalhar isso, é doar um pouco do que a gente recebeu. Eu digo que a OAB foi o divisor de águas para mim, eu já falei isso aqui. Quando eu comecei a advogar, eu não tinha noção do que era o previdenciário, as palestras gratuitas da OAB me trouxeram uma diferença na minha vida que eu não consigo mensurar. Então, se eu posso hoje devolver um pouquinho do tanto que eu recebi, poxa, eu só cresço. Muito bom, muito legal. É muito bom para mim. E é legal pelo seguinte, né? Eu digo que empresa é uma ficção. Você tem um prédio lá, mas aquilo não é empresa, aquilo é um lugar alugado. A empresa ela é uma ficção e ela é resultado de pessoas. Sim. O que é a OAB? É a mesma ficção, é uma empresa em certa forma e é uma ficção e ela é resultado de pessoas. Então ela é o resultado de pessoas como você que realmente tornam aí uma instituição forte, grande, atuante, realmente em defesa tanto da sociedade como um todo, né? Como também da nossa classe. Então, muito, muito obrigado mesmo. Eu que Muito agradeço. bacana. Em relação à sua atuação lá no seu escritório, que área que você mais atua lá? Você está mais no regime geral? Eu só faço regime geral. Na verdade, eu até estou migrando, eu falei para a Fernanda que ela vai ser minha mentora, a doutora Fernanda Egeli, que ela vai ser minha mentora no RPPS, mas eu não tenho aquela questão, não precisa vir um. Eu não tenho procura. A minha procura é de regime geral. Eu só faço previdenciário. Na verdade, meu escritório é bem boutique mesmo. A gente resolve ali o caso. Eu atendo, eu faço a petição, a gente tem uma pessoa que auxilia, mas eu tenho que estar ali, não consegui largar a mão ainda de tudo, né? A gente precisa treinar alguém para fazer essa parte. Mas normalmente eu faço do começo ao fim no escritório. E o que me vem é uma ou outra CTC, mas para averbar no regime geral mesmo. Então, minha atividade hoje é 100% regime geral. E aí você faz todos os benefícios? Tem algum que é mais preponderante lá, mais aposentadoria? Especial. Especial. Muito especial, muito eu faço muita aposentadoria. Benefício por incapacidade, acho que é meu segundo nicho. Não tenho procura de reclusão, não tenho alguma coisa de BPC-loso, já fiz muito. Vem um, e aí é cíclico o negócio, né? Vem um, aí ele vai te indicando, e assim, tenho muito orgulho até, assim, né, de dizer que 99% do meu escritório é indicação. Eu tenho um espaço físico, as pessoas entram ali até, mas se eu for contabilizar a quantidade de clientes por ano, acho que 1% entra pela porta, sem me conhecer. O restante olha, eu vim aqui porque você aposentou fulano e fulano falou de você e eu vim lá da distância para ser atendido por você. Então, assim, isso para mim não tem preço também. E hoje eu faço só geral e muito, muito, muito aposentadoria e incapacidade. Como você começou em 2017, você pegou uma época ainda pré-reforma, né? Que a aposentadoria então eram 35 anos. E aí veio a reforma, já mudou completamente, mata a aposentadoria por tempo de contribuição e cria as regras de transição, que vão acabar, assim como acabaram as regras de transição lá em 98, né? Da emenda 20. Então, vão acabar também. Você percebe que vem ficando mais difícil aposentar as pessoas por tempo? Tem ficado muito mais complicado? Muito. Né? A gente faz alguns planejamentos, eu faço bastante planejamento previdenciário também, e a gente faz alguns planejamentos e o cliente, mas espera aí, como assim? Né? E aí eu tiro a minha vida também, né? Porque em 2019 eu tinha 26 anos de contribuição e espera aí, com 4 a mais, Nossa. Então, assim, hoje eu nem sei para onde eu vou, né? Então, você fica naquela, meu Deus, eu resolvo muita coisa de muita gente, a minha mesmo,
eu não consigo solucionar. Eu sou uma dessas que realmente foi altamente prejudicado pelas regras de transição. Se eu tenho 51 anos, se eu for olhar para a regra de 50%, que eu não atendo, para a regra de 100%, né? Então, assim, eu estou bem prejudicada também. Tava pegando a aposentadoria, 4 assim, aninhos. de repente ela, puf, correu. E eu não alcancei. E a questão do PPP? Você tem enfrentado muita dificuldade com PPPs fornecidos de maneira errada, com necessidade de correção, ou empresas que não fornecem? Muita. Não é nem não fornecer. A gente acaba conseguindo que forneçam, mas realmente não é um preenchimento legal. E aí eu ligo muito para as empresas, eu tento fazer essa interface. E aí você pega um técnico, às vezes, de segurança no trabalho, que não sabe nem para que aquele preenchimento funciona. Alguém contou para ele que ele tinha que escrever aquilo ali, né? Eu falo, meu Deus do céu, eu até tenho uma história legal. Eu consegui alterar um PPP de uma pessoa que teria a vida muito mudada em relação a isso. Ele foi do trabalho de limpeza pública, depois ele exerceu a atividade de coveiro durante muito tempo. O senhor que me procurou, eu falei, nossa, vai mudar muito a vida dele, porque eu aposento ele agora, ao invés de 65 anos. E aí eu fui, bati na empresa e consegui um PPP que montasse ali, que falasse efetivamente daquilo que ele fazia. Mas eu vou te falar, foi uns 6 meses de diálogo com a empresa. Sim. E a gente precisa fazer isso, porque principalmente esses clientes que nos procuram, que no meu caso é a grande maioria, clientes que até 2, 3 salários mínimos de renda mensal, clientes que não têm ali uma capacidade técnica, com todo respeito, né, bem desenvolvida, eles não sabem. E eles também. A gente demora um tanto de curso com a Adriane Bramante para entender como é que faz PPP, tem todos os livros que a gente fica lendo. E aí, como é que ele vai discutir isso na empresa? Não dá. E mesmo que você escreva, faça uma cartinha, a pessoa. Você tem que fazer esse diálogo mais corpo a corpo, mais frente mesmo, para você conseguir o sucesso. Conciliatório, né? Sem dúvida, legal. A gente está com um formato diferente agora, né? Você é uma privilegiada, então já entra nesse novo formato. Meu Deus. Que agora a gente tem alguns convidados que estão assistindo a gente, estão conosco aqui, e tem a oportunidade de fazer também algumas perguntas, interagir com os nossos convidados aqui. Então, temos aí uma pergunta da Daiane. Ô, Daiane. Vamos lá. Doutora, eu queria te perguntar assim, tem a possibilidade da gente transferir as coisas que a gente já tem, que é por senha do cliente que a gente acessa, para o guichê, para o INSS digital? Existe essa possibilidade? Que pergunta legal. Eu não tinha mencionado sobre isso. Obrigada, Daiane. Tem sim. O sistema ele foi desenvolvido com uma inteligência que quando você faz pelo Meu INSS, pela plataforma do cliente, e você percebe lá que tem algumas abinhas. Então, tem a abinha de anexo e ao lado tem a abinha de procurador. Se você colocar ali o seu CPF e o seu nome completo, no Meu INSS, se você fez, sei lá, vamos imaginar que você fez uma aposentadoria com a senha do cliente pelo Meu INSS dele. Você fez o requerimento ali bonitinho, juntou a documentação toda, pode ter sido até a tempos, não tem problema. Você vai nessa abinha de procurador, coloca o seu CPF, coloca o seu nome completo. Essa tarefa ela migra automaticamente para o INSS digital. E ao migrar, você acompanha 100% do histórico e do futuro pelo INSS digital. Então, se você tinha uma conduta de trabalhar com o Meu INSS do cliente, com a senha do cliente, e quer migrar para o INSS digital, é só você fazer isso. E se nessa tarefa, na hora que você colocar um recurso, você também colocar a sua senha lá, sua senha não, seu CPF e seu nome lá, você não precisa usar o Meu INSS ou a senha do cliente no Consulta Processos. Você também pode usar a sua senha com o seu CPF, que todos os
casos de recurso que você patrocina vão para o seu CPF. Então, é muito legal que cada dia mais a gente se desvincula da senha do cliente, profissionaliza a coisa, porque às vezes o cliente fala, mas por que você é advogado e precisa da minha senha? Você não tem acessos? Né? Então, é uma maneira de você conseguir trazer tudo isso para você. Você traz a sua senha, na sua senha e no seu CPF, você traz todas as informações de recurso, e lá no meu INSS, colocando, já migra automaticamente para o INSS digital. Obrigada, Daiane, pela pergunta. Dica Top, de milhões dica aí, de hein? milhões. Show de bola, muito bom, muito bom. Temos mais uma pergunta da Juliana. Juliana, fica à vontade. Doutora Andréia, você falou no início sobre a sua transição de carreira, né? Então, muitos anos ali no mundo corporativo, depois veio empreender na advocacia. Então, eu queria saber qual a dica você dá para quem talvez esteja hoje nessa situação, queira sair, queira empreender na advocacia, se a doutora enxerga que a advocacia previdenciária é um bom nicho para isso. E essa é a minha pergunta. Obrigada, Ju. Eu amo e agradeço todos os dias a Deus por ter me apresentado o direito previdenciário. Eu amo a área, então sempre vou dizer que é a melhor área do direito. Quem migrar para essa área será muito feliz, eu tenho certeza, porque, como a gente já falou antes, é a área da dignidade. Você trabalha com aquilo que a pessoa construiu durante toda a sua vida e traz a ela o melhor direito. Então, para mim, é inigualável. E a dica que eu dou é a especialização. A gente não consegue aventurar. Não dá. Seja em que ramo do direito você for chamado a exercer, que ramo você for despertado em você, você precisa estudar. Você precisa saber, ao final do dia, que você deu o seu melhor. Senão, a sua felicidade está em jogo. A gente veio ao mundo por uma razão, a gente tem a oportunidade todos os dias de fazer a diferença no meio que você vive, e essa diferença você só faz a partir do momento que você se especializa. Então, não dá para você aventurar. É claro que quando você abre um escritório, você não consegue conhecer tudo e você precisa ali comprar um livro, isso demanda dinheiro, você precisa... Mas dá para se deslocar para as OABs, para você conhecer ali o mínimo com essas palestras gratuitas que a OAB dá. Foi o que eu fiz e eu recomendo mega, porque é muito bom, traz muita diferença na nossa advocacia. E você vai ali galgando dentro daquilo que você tem de capacidade financeira, dentro daquilo que você tem de capacidade de absorção, mas você não parar de estudar. Eu acho que o estudo e a dedicação são pontos assim que a gente... primordiais, que a gente não pode deixar. A pessoa que está para fazer essa transição, você acha que ela deve primeiro se aperfeiçoar no direito previdenciário, na área que ela quer entrar, para depois sair e fazer a transição? Ou você acha que tem que tomar coragem, peito na lança, joga? Cara, esse é o mundo ideal, né? O mundo cor-de-rosa seria o mundo... primeiro eu vou estudar, conhecer tudo para depois abrir o escritório. Mas quem consegue isso? A gente precisa comer enquanto estuda. Né? A gente precisa ir. E outra, só pegando o processo, só ali, com a coisa na tua frente, é que você vai saber se realmente você sabe aplicar aqueles teus conhecimentos. Então, é muito difícil. Seria o mundo ideal da gente primeiro estudar para depois trabalhar, mas se a gente não pode fazer isso, fazer a coisa o mais concomitante possível. O mais dentro ali possível. E ter a responsabilidade de, se eu ainda não conheço nada, não pegar a causa, desenvolver parcerias, que eu acho que é a grande sacada, se vincular, pelo menos no primeiro momento, a quem você acha que sabe mais, para que nem que você não tenha 100% dos honorários, ok, é um passo que você tem que dar, para que você não complique a vida de um cliente. A gente tem coisa julgada aí, então a gente precisa olhar direitinho isso, e talvez, se eu não posso estudar antes para depois começar com parcerias, eu acho que talvez seja uma coisa bem importante, né? Com estudo e parcerias. Maravilha, show de bola, show de bola. Queria agradecer as nossas convidadas aí pela contribuição, enriqueceram bastante aí muito o programa, show de bola, show de bola. Andréia,
esse Prevcast, lá no início, eu entrevistei alguns médicos peritos, né? E, cara, aliás, deixar um card para vocês aqui, fantástico, quem trabalha com benefício por incapacidade, precisa dar uma olhada. A gente tem um psiquiatra que fala muito sobre a avaliação psiquiátrica, tem o Jonas falando da parte ortopédica, e também o Dr. Elcio Rodrigues falando... O Elcio eu assisti. Falando também da parte, tanto ele é cardiologista, né? E ele faz ali no juizado, são médicos peritos do juizado, e eles falam dessa perícia que é lá a clínica que ele faz. E você falou que o seu segundo maior nicho lá, o segundo maior tipo de cliente que te procura, são os de incapacidade, né? Qual a principal problemática que você identifica com esses clientes que te procuram? Seja em relação ao cliente mesmo, às doenças dele, ou até para conseguir os benefícios. Quais são os principais problemas que você encontra? Eu entendo que é a falta de conhecimento mesmo, porque às vezes o cliente, quando ele está empregado, basta ele entregar um atestado na empresa. E quando ele vai pedir benefício previdenciário, ele leva o mesmo atestado. O médico perito às vezes nem tem instrumentos para dar para aquela pessoa o direito, enfim. Tem várias versões da história, mas eu percebo que os clientes... Porque a primeira coisa que eu pergunto, o que você levou para a perícia? Porque normalmente eles chegam para a gente depois da negativa, né? 100%, 99% dos casos que vem tive um benefício indeferido ou não foi prorrogado. E o que você levou? Eu levei o atestado. Então, assim, eu acho que a gente precisa juntar o maior número e naquela história de que nós somos os juízes da causa, né? Os primeiros juízes da causa somos nós. Então, eu estou convencida da sua patologia. Eu também adoto o critério de fazer uma cartinha para o médico. Normalmente, se essa pessoa tem um convênio médico, se ela tem um agendamento de consulta próximo, eu faço uma cartinha para o médico, cara de pau. Eu faço uma cartinha, eu falo, olha, doutor, eu sou advogada previdenciarista, o senhor acompanha este paciente, então o senhor pode dizer, né, o doutor tem conhecimento de todas as questões que envolvem, mas o perito, ele não tem isso. Então o senhor precisa me ajudar dando subsídios para que eu consiga entregar o benefício previdenciário a essa pessoa que tanto precisa, que o senhor sabe que está incapacitada. Então, eu preciso que o senhor me diga, eu peço que ele fala dos não pode. Não pode subir escada, não pode fazer exercício, não pode fazer esforço físico, tem isso, tem aquilo. Então, diga os CIDs, diga quais são as medicações. Eu sei que medicação, às vezes, não tem muito efeito para a perícia médica, mas eu também peço para que ele diga, porque, às vezes, se você tem que judicializar, talvez isso tenha uma outra visão lá na frente. Então, eu tenho esse hábito. Às vezes a consulta não é próxima ou é SUS, né? Mas eu peço para que a pessoa leve essa minha cartinha e a gente, ao longo do processo, consiga maiores documentos. Eu sempre também faço o cliente ir nos postos que ele é atendido, buscar prontuário médico para que a gente tenha um histórico. Então, eu tento trazer provas para um processo. Eu faço híbrida também, é a mesma lógica. Cadê você tem o tempo rural? Cadê? Como é que você me prova isso? Então, eu acho que a gente precisa juntar o maior número de provas possíveis, e no incapacidade são essas as atitudes que eu tomo. E eu tenho tido, assim, alguns sucessos com os relatórios médicos mais completos. Aí eu né, atrevida, eu coloco ali, doutor, tem algum exame que mostre essa questão? Que desenhe muito claramente essa questão? O senhor pode renovar uma ressonância, uma tomografia que já tem mais de 6 meses, para que a gente demonstre ali as questões? E aí eu pergunto, tem casos, a maioria são positivos. Eu faço bem educado, porque né, não sou nada na medicina. Eu trabalhei numa seguradora, né, com a área de seguro-saúde, e eu trabalhava com mais de 60 médicos. E ao fazer a relação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, eu tinha que explicar o porquê das negativas. Então, a gente acabou conhecendo alguns termos, algumas coisas da medicina. E eu uso muito isso. Mais uma coisa que eu uso da empresa que eu trabalhei para o meu mundo advocatício. Eu uso isso também. Então, a gente fica, olha, será que tal? Outro dia eu tomei eu fui ousada a ponto de pedir uma eletroneuromiografia para o médico, porque eu entendi. Eu falei, doutor,
salvo o melhor juízo, esse exame talvez mostrasse. Se o senhor entender dessa forma, se ele mostrar, se tiver o melhor, o senhor poderia nos auxiliar pedindo esse exame, trazendo um laudo sobre esse resultado, e deu certo. Então, assim, a gente não é rápido, mas a gente vai tentando. É o que está ao meu alcance. Eu faço o que está ao meu alcance. Tem toda uma assessoria aí, né? Para o cliente, assessora ele realmente a preparar a documentação necessária para fazer o processo. Muito legal. Queria perguntar para você de uma outra coisa também, que imagino que você é também especialista, sobretudo, primeiro que você falou que já trabalha com isso, e também trabalha diretamente com uma das maiores nessa área, que é a doutora Maura, que é em relação à questão do planejamento previdenciário. Como é que você enxerga? O planejamento previdenciário ele tem se tornado realmente um serviço muito interessante para a sociedade pós-reforma. Eu acho que é um dos serviços mais interessantes, é um dos que mais vem crescendo no meio previdenciário. E importante, de fato, né, para a sociedade. O que você entende que o advogado deve observar nos seus planejamentos previdenciários? Talvez falhas que estão cometendo, sobretudo pela experiência que vocês já têm. O que vocês entendem que não deveriam estar fazendo e como deveria ser a forma correta de trabalhar essas questões de planejamento previdenciário? Olha, Danilo, eu sou aluna de Maura Feliciano de Araújo, um maior nome no tema na atualidade. E a Maura, que é uma pessoa, mais uma das que Deus colocou no meu caminho, ela fala muito da advocacia full service. E eu vejo muitas pessoas não trabalhando com planejamento previdenciário, sob a alegação de que ninguém paga R$4.000, que é o valor que está na tabela. Só que o planejamento previdenciário, para mim, pode ser diferente do que para você. Então, a primeira coisa que eu atribuí no meu escritório é: o que é que você espera? Então, quando o cliente chega, eu quero conhecer a minha história, porque eles falam, eu quero fazer contagem. Vem aqui, senta aqui na minha mesa. O que é que você espera? O que você quer conhecer? Eu quero saber quando eu posso me aposentar e qual o valor que eu vou ter. Então, eu dou um planejamento para atender às expectativas dele e eu cobro um valor proporcional à minha tabela para essa expectativa. O cliente que só quer uma contagem de tempo, eu chamo de planejamento previdenciário para contagem de tempo. O cliente que quer simulação de valor, eu atribuo essa questão de simulação de valor. O cliente que quer uma previdência complementar, eu chamo um parceiro para trabalhar junto, para agregar esse valor ao meu trabalho. Então, assim, o planejamento previdenciário, ele é aquilo que o cliente precisa. Então, você não precisa entregar para uma pessoa que vai ser, está próxima de se aposentar, aquela questão do planejamento do previdência complementar. Não necessariamente, a não ser que a pessoa precise. O teu planejamento para uma pessoa cuja história seja de 1, 2 salários mínimos de salário é diferente de uma pessoa cujo salário mensal seja de 20, 30, 40 mil. Então, a primeira coisa que eu uso, e assim, eu tenho sentido paz ao usar, qual é a tua expectativa, cliente, com a minha entrega a você? O que é que você espera ao vir aqui? Entende? E aí, a partir dessa resposta, eu desenho o meu planejamento e o meu preço. Às vezes a gente quer vender um produto para o cliente, mas não é necessariamente o que ele precisa. Não. E a fidelização do cliente vem aí. Porque planejamentos previdenciários que eu fiz em 2020, 2021, ele retorna hoje para eu fazer a aposentadoria. Ou ele retorna hoje para eu falar, mudou alguma coisa? Tem nova lei? Tem alguma questão que tem alterado? Sabe? Então, é muito legal isso, você saber que a pessoa acreditou naquilo, que talvez ela até tenha ido num outro colega e o outro colega tenha dado um valor diferente, não sei. Eu nunca pergunto o que ele fez em outro colega, ok. Aqui é o meu mundo, é a minha história, é assim que eu trabalho. Né? Mas a gente consegue aí, com que esses clientes voltem, confiem naquelas instruções que você deu, tragam a sua folhinha, falem, eu guardei, doutora, tá aqui. Eu dou no envelopinho bonitinho, peço para a pessoa guardar, quando ela voltar, ela trazer, para a gente bater as informações ali. Então, é uma maneira de você enxergar aquilo que a pessoa espera e entregar para ela o desejo do coração dela. Maravilha, maravilha. E hoje temos vários programas
que já meio Quem sabe? que já fazem boa parte desse planejamento. Você acha que além do programa é apenas mais ali o conhecimento técnico? Porque o programa ele tem que ser alimentado, né? E o ideal é que ele seja alimentado de uma forma mais estratégica, se a pessoa pensa, por exemplo, em ter uma aposentadoria melhor. Qual é o tipo de aposentadoria? Quanto que eu deveria contribuir para eu me aposentar melhor? Tem muitas dúvidas nesse sentido. O sistema ele já meio que faz tudo isso. Você acha que o além do sistema é apenas o conhecimento técnico mesmo do advogado para colocar essas informações corretas no sistema? Experiência, né? É experiência. Sistema é simplesmente fundamental. A gente não vive sem. Eu admiro demais. Eu também sou fãzaça, né, da Vivi Mazzotti, professor Emerson Lemes, que eles fazem no planilha do Excel, só que eu não sou capaz. Eu falei, olha, admiro, né, compro todos os livros deles, mas eu não leio, claro, mas eu não tenho essa capacidade de desenvolver no Excel. Então, eu tenho que ter um sistema. Então, eu comprei alguns sistemas e eu testei todos eles. E eu falei, olha, eu me conectei com esse daqui. Hoje, eu uso no meu escritório Somprev, que eu gosto muito do Previous também. São os que eu mais gosto, mais entendi que são confiáveis. E hoje eu sou coordenadora do BDP, também no estado de São Paulo. Na verdade, no estado não, na capital, né? Eu sou adjunta da capital. E eu uso o Somprev na grande maioria das vezes. Às vezes eu bato uma informaçãozinha ou outra com Previous, mas eu uso muito mesmo o Somprev, que eu acho que me atende e muito. Inclusive, nos processos concessórios, você percebe que a simulação diverge em centavos. É muito legal quando você faz isso. E a questão de saber alimentar o sistema é primordial. Porque se você traz o CNIS ali e não trata os vínculos, você não vê se tem MEI que vai tirar para você uma aposentadoria por tempo, você não tem contribuições a 11% quando é contribuinte individual, você vai dar uma olhadinha ali nessas questões, os benditos dos indicadores, né, que tem a doutora Maura também, é top, no livro de CNIS dela é sensacional. Então, a gente tem que estar antenado nessas questões e alimentar essa plataforma, esses sistemas, gerir essas informações e os dados. Porque o sistema, ele trata dados. Ele é matemático. Se você não trata o dado que o sistema vai tratar, com certeza você vai ter uma informação inadequada. Então, eu excluo normalmente, se eu vou fazer uma aposentadoria por tempo, para não ter risco, eu excluo o vínculo de 11%, o vínculo de MEI, eu excluo essas questões para eu trabalhar as possibilidades, ou então eu trato, eu vejo aí uma complementação para a gente trabalhar, então isso tudo vai no planejamento também. Então eu acho que é saber onde tratar, e você sabe onde tratar com os estudos e com a experiência, né? Plataforma de cálculo é necessária, mas só ela não resolve. E aí tem uma problemática que essa realmente é falada muito pelos advogados, que é a questão do cliente pagar. Primeiro entender que esse é um bom serviço para ele, que vale muito a pena, que agrega valor à vida dele. Segundo, ele realmente contratar você para poder fazer esse planejamento previdenciário. Você tem encontrado resistências nesse sentido? Se tem, como você tem superado? Tem muita gente que me procura com a história da contagem. E ela fala, eu quero fazer uma contagem para eu saber quando eu vou me aposentar e quanto eu vou ganhar. E aí, quando você dá o seu preço, ela fala, eu não tenho condição agora. Então, eu acho que a pessoa, ela precisa da informação, mas o que barra é o valor. Aqueles que têm uma condição financeira de bancar esse trabalho, eles bancam. Porque as pessoas estão cada dia mais entendendo que a reforma da Previdência atrasou muito as possibilidades e até por conta são várias os relatos que eu tenho no escritório, de falar, a pessoa se aposentou com o mínimo, mas poderia ter esperado mais para se aposentar, porque acabou no círculo de amizades ali, principalmente quem tem uma renda um pouquinho maior, quem já galgou alguns passos numa empresa melhor, enfim. Ele tem essa visão de que quanto mais tempo de contribuição, ou até o Google hoje, né, nos ajuda muito nisso também, a pessoa vai lá e dá um Google e fica sabendo que tem mais de uma regra e fala, poxa, onde eu entro? Então, essas pessoas que realmente
entendem que a aposentadoria vai fazer diferença no seu futuro, elas fazem a quitação. Então, eu acho que é muito de percepção pessoal. Tem muita gente que quer, mas realmente a situação financeira não permite. E tem gente que se espreme, faz entrar no orçamento isso para conseguir conhecer as suas probabilidades futuras de aposentadoria, porque entende que isso pode trazer uma tranquilidade muito grande para a sua vida. Eu atendi um cliente na terça-feira, exatamente nesse sentido. Ele falou, olha, eu estou apertado, mas eu preciso conhecer a minha vida. Você parcela? Eu falei, eu parcelo. Aí ele, então, vamos fazer. Então, às vezes, veio do cliente, dá para parcelar? Porque eu entendo a importância, à vista eu não posso, se você me ajudar, eu tenho essa informação. Show de bola, muito bom. Eu atendi uma cliente esses dias, num planejamento previdenciário, que foi muito interessante. Ela pagava 920, mais ou menos, de INSS. E aí você fala, então ela pagava sobre o teto. Não, ela pagava sobre um valor de salário de benefício de 2.800. Ela pagava 900 e pouco. Por quê? Ela estava pagando por uma empresa que ela tinha e aí nessa empresa, acho que o contador não conhecia muito disso, ela falou que era um amigo e aí é um problema, não estava fazendo de uma maneira profissional. Ela tinha a cota patronal, que ela tinha que recolher pela empresa, e a cota dela. E aí o INSS dela estava dando 900 e pouco, quando você olhava no FMIS, 31%. você estava olhando lá, estava 2.800. Aí falava, caramba! E isso ela já estava pagando há algum tempo, achando que ia ter uma ótima aposentadoria. Aí eu vi esse primeiro problema, ela falou, não, eu quero fazer então esse planejamento e tal, fizemos o planejamento, ela passou a pagar 825 de INSS sob o teto. Então, assim, porque aí ela abriu uma outra empresa, até acho que abandonou essa empresa, eu até indiquei uma contadora para ela. Ela abriu uma outra empresa, pagou com 11%, sendo optante pelo Simples Nacional. Quer dizer, pagou no teto, ficou muito melhor para ela, valeu muito a pena. A economia que ela vai ter, eu fiz também um caso assim, em que a cliente todo mês pagava 11%. E ela era facultativa, pagava 11%. E ela tem 21 anos de contribuição e faz 62 anos em julho do ano que vem. Eu falei para ela, você não precisa pagar mais, porque você não vai dar 12 meses até lá, não vai somar nada. Então faz o seguinte, faz um pagamento a cada 6 meses. Com o valor que ela economizou, ela pagou meu planejamento. Pronto. E sobrou dinheiro. Então assim, a gente traz diferença à vida das pessoas. Verdade. Às vezes é isso mesmo. Com o valor, a economia que você deu para ela, Sim. valeu muito a pena. Isso acontece aos montes mesmo. A gente está chegando numa parte final e passa tão rápido, né? Passa, né? Muito Tá tão rápido. gostoso. Mas muito bacana, você compartilhou muitos conhecimentos legais aqui com a gente. E eu queria, André, que você compartilhasse aqui, mas como a gente faz com frequência, né? Um pensamento seu, uma ideia, uma dica para o advogado que está nos acompanhando. Geralmente é o advogado ali que está no começo de carreira, que está tendo algumas dificuldades. Ele realmente encontra no Prevcast uma forma dele acelerar aí a sua curva de aprendizado. O que você diria para esse advogado que está começando? Quais as dicas você daria para ele? Olha, ousada eu, né, com 5, 6 aninhos quase de advocacia da dica, né, mas eu acho que aquilo que fez bem para mim, talvez possa valer para quem está nos ouvindo. E eu entendo que as pessoas precisam desenvolver esses relacionamentos, não deixar os presenciais de lado, participar daquilo que a OAB nos dá gratuitamente, porque principalmente o previdenciarista, ele tem muita maneira gratuita de se aperfeiçoar. Eu vejo o ensino jurídico muito caro, né? Não é fácil. Mas a gente tem hoje, dentro das OABs, congressos, simpósios, palestras, eventos que trazem muito conhecimento, professores de renome que vêm gratuitamente, seja online, seja presencial, mas que trazem conteúdos, tem Prevcast para a gente assistir. Então, assim, lance mão de tudo que está ao seu alcance. Não perca oportunidades. As oportunidades passam e se a gente não agarrar, outro agarra.
Então, não perca a oportunidade. Vá, frequente, conheça pessoas, se insira ali nas rodas, porque as rodas são ricas demais. Você sempre sai dali com alguma dica, com alguma oportunidade de conhecer alguém que você admira. Livros, estrategicamente, sei lá, você tem ali uma procura sobre aposentadoria especial, então leia bastante sobre os livros, diferentemente de um romance ou até livros da faculdade, que a gente comprava aquela coleção de livros. A gente tem hoje no Previdenciário livros que você pode utilizar como método de consulta. Então, você dá uma sapeada ali no que está no índice, chegou um cliente, opa, o livro de fulano vai me trazer instruções para solucionar esse caso. Então, você dá uma lida mais cuidadosa naquele capítulo, dá uma rabiscadinha ali naquele capítulo, traz o ensinamento daquele doutrinador para a tua peça, né? Uma outra dica também que a gente pode dar e que eu aprendi é que quando você fala com o INSS em petição administrativa, é 100% distinto do que quando você fala com o judicial. Maria Fernanda Wirth fala muito sobre o modelo novo de petição inicial que a gente precisa desenvolver, mas a gente aprende ali na faculdade que faça direito pedido. Quando você vai para o INSS, num administrativo, que você foge de precatório, que você tem ali umas oportunidades melhores, no meu modo de entender, em muitas das matérias, você tem que ser certeiro. É ali curto, claro e grosso. Então, o que você tem? Olha, eu tenho isso, quero isso e a minha base é IN, é aqui. Então, 2 folhas, 3 folhas. Como é que você desenvolve isso? Talvez nesses livros também, que você aprenda a articular as coisas para você trazer ali para o seu lugar, cada coisa no seu lugar, cada um no seu quadrado, né? Se é que a gente pode dizer dessa forma. Então, eu acho que a gente pode usar muito a OAB, comprar esses livros como método de consulta mesmo e se vincular. Eu falo que uma OAB forte gera advogado forte. Tem uma outra frase que eu gosto muito e que me chamou a atenção, que fala mais ou menos assim, eu não sei nem de quem é, mas fala assim que homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos fortes que geram... Então, assim, é um ciclo e a gente precisa ser forte. O previdenciário é um espaço de coragem, é um espaço de ousadia. Então, você precisa estar no meio dos fortes, vinculado aos fortes e com uma ideia de que você traz algo de diferente para a vida de alguém. Então, tem que lançar mão de tudo que está ao teu alcance. Muito bom. A OAB tem trazido realmente muitos cursos. A gente até nos bastidores falávamos sobre isso, né? Você participou com a gente do evento lá do Congresso da OAB de Itaquaquecetuba. Sensacional. A gente levou 2 juízes federais de Guarulhos. A gente levou a doutora Erotildes. Sensacional. A gente levou o Miguel Gorvati, que é procurador federal. A doutora Fernanda Angeli, que deu uma aula lá. Trouxemos o Valdir, que é servidor do INSS. Então, assim, é muito conhecimento de pessoas realmente que estão atuando nas suas respectivas áreas de altíssimo nível, né? Para compartilhar conteúdo. Então, isso tudo gratuito. E olha a força, Danilo. Quando é que você via judiciário, juiz, procurador, advogado, tudo no mesmo lugar de debate? Esses são avanços que a gente tem e que nem todo mundo vê. Então, ali é a oportunidade de você ver conhecer a cabeça de um juiz ao analisar o seu processo. Sim. Sabe? Olha, o que eu preciso me atentar? Isso. Não, gente, isso não tem preço. O Credit Card não compra. Não compra. Não compra. E eu vou te dizer mais. Eu ouso lhe dizer que cada palestra dessa é um caso do meu escritório solucionado. Porque você pega insights ali e a hora que você vai escrever sua peça, opa, fulano ouviu. Eu escutei a palestra da doutora Erotilde e eu fui atrás de metadado para botar no meu processo, que faz toda a diferença. Sabe, peraí, contra essas questões, contra fatos, os argumentos ficam bem complicados. Peraí,
Você tem um dado aqui estabelecido. Trata esse dado, usa ele, trabalha da melhor maneira numa palestra gratuita de uma sexta-feira maravilhosa de network. Cara, assim, incrível, né? Incrível. O Dr. Paulo, juiz lá, às vezes você vê, pô, o cara nega, concede benefício, você vê que é um baita de um ser humano. O Dr. Everton, o Dr. Everton esteve aqui com a gente, cara, de um coração, assim, de uma visão social, sabe, muito, muito clara, assim, muito... Muito. Então, é muito interessante, realmente, a gente... E o Everton é um cara que ele fala no podcast dele, no Prevcast que eu assisti, que ele tomou a decisão de acordar às 4 da manhã e ler até às 6. Aí você fala, onde é que o cara tá? Olha o caminho que ele desenvolveu, né? Então, assim, você começa a enxergar, o cara tem um conhecimento, o cara tem um desejo de ser aquilo, então ele trabalhou tanto para ser e hoje ele honra cada julgamento que ele faz a partir de todo o legado que ele desenvolveu. Então, assim, é muito legal, cara. O ser humano por trás ali é muito bacana. A história do ser humano. Show de bola. André, queria te agradecer por nos honrar aqui no Prevcast de hoje, compartilhando muito do seu conhecimento, dando muitas dicas. Esse é aquele que eu vou ter dificuldade de fazer cortes, porque tiveram vários cortezinhos aqui legais. Muito bom mesmo. Obrigado. Queria te agradecer muito mesmo pela sua presença. Nos sentimos honrados. Danilo, eu não sei o que dizer para você, assim, da alegria que me invade, da honra que eu tenho de ser convidada para sentar nesse lugar, para estar ao seu lado, que é uma das pessoas que eu passei a admirar, presentes que o direito previdenciário me deu. Eu falo, assim, que eu sou muito abençoada. Eu sou uma mulher muito abençoada. Eu acho que eu sou uma das pessoas mais abençoadas que você já conheceu. Eu tive um pai e uma mãe que... Eu acho que eu tive um pai tão bom que eu soube escolher um marido muito bom. Eu tenho o melhor marido do mundo. Eu tenho 2 filhos que são a minha herança. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Eu tenho 2 filhos que são a minha herança, que só me dão alegria. Deus não me permitiu ter uma filha. Eu tenho uma nora que é minha filha, que eu amo de paixão. Aí eu venho de uma história corporativa, sou apresentada ao previdenciário, dentro de uma oportunidade de fazer a diferença para a vida das pessoas. Eu conheço tanta gente do bem e eu sou inserida em tantos relacionamentos, em tantos conhecimentos de pessoas que vivem, que respiram o bem, que trabalham para o social, e eu não poderia ser mais feliz. E coroar isso dentro de um Prevcast que eu admiro, realmente eu tô assim, meu dia, meu mês tá realmente muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada. Imagina, a gente tá falando de rapport, eu crio rapport aqui, eu me emociono também, ó. Pô, muito legal, obrigado. É demais. São coisas que a vida assim nos permite viver e que fazem uma diferença na nossa vida, e a gente percebe, poxa, né? Quando eu imaginei estar aqui, a gente traça algumas metas, alguns objetivos, porque a gente quer viver crescendo, a gente quer uma trajetória de evolução, mas a gente realmente percebe que a mão de Deus nos leva assim a lugares que a gente não imaginava, ou pelo menos não imaginava tão rápido. Eu sou muito feliz. Uma merecedora. Muito feliz. Gente, queria agradecer os nossos convidados que participaram aqui hoje conosco, agradecer você de casa pelo tempo, espero que esse podcast tenha enriquecido aí realmente a sua vida, a minha com certeza enriqueceu muito. Mais uma vez, obrigado, André, agradecer a todos vocês e até uma próxima, pessoal. Obrigado. E olha, os meus telefones estão aí nos grupos, quem tiver aí do Prevcast, quiser interesse em, sei lá, alguma dúvida no Inés Digital, no guichê virtual, e eu puder ajudar, Danilo, você pode fornecer, meu telefone é único. Deixa a rede social do seu Insta. É andreia.rossi.adv. Esse é meu Insta, e tem o Insta do escritório também, que eu separo, né? Porque o meu Insta é uma bagunça. Mas o do escritório a gente tenta trazer um pouquinho de conhecimento para os clientes, que é wa.rossi Advocacia. O pessoal te encontra. Lá me encontra. Maravilha. Bom, o meu é Danilo Schettini. Beleza? O Xandão deve deixar em algum lugar aqui. Pessoal, obrigado. Até uma próxima. Valeu.